Projeto Evangelize, evangelizando sua família. Sabedoria. E nós vamos começar com sabedoria 1. Olha o tema: advertência e disposições exigidas pela sabedoria. Nós sabemos que toda lei tem a sua exigência, né? E a lei de Deus não é contrário, ela também tem suas exigências. Então vamos lá? Sabedoria 1. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos e procurai-a na simplicidade de coração, porque ele é encontrado pelos que não o tentam e se revela aos que não lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e seu poder posto à prova é a triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará numa alma perversa, nem habitará num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá das almas pérfidas e se afastará dos pensamentos do insensato, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Sim, a sabedoria é um espírito que ama aos homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador pelos crimes de seus lábios, porque Deus lhe sonda os rins, penetra o fundo do seu coração e ouve as suas palavras. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo. Aquele que profere uma linguagem iníqua não poderá fugir dela, pois os próprios desígnios dos ímpios serão cuidadosamente examinados. O som de suas palavras chegará até o Senhor. É com efeito um ouvido cioso que tudo ouve, nem a menor murmuração lhe passa desapercebida. Acautelai-vos, pois, de queixar inutilmente. Evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo a palavra secreta não ficará sem castigo. E a boca que acusa com injustiça arrasta a alma para a morte. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Não sejais o próprio artifício de vossa perda. Deus não é autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele tudo criou para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas nenhum princípio é funesto, e a morte não é a rainha da terra, porque a justiça é imortal. Ela vence a morte. Palavra do Senhor. Amado, olha o poder desta primeira palavra de sabedoria. Vale a pena você parar um pouquinho e meditar comigo. Ame a justiça, porque ela governa a terra. Tende para o Senhor um sentimento perfeito. Porque Deus não deu. Aí você vai entender por que Deus entrega o seu filho na cruz. Muitos perguntam, mas por que Deus entregou Jesus, seu filho? Ele entrega o perfeito para o imperfeito que somos nós. Deus não escolher um ser humano para ser sacrificado numa cruz, porque ele não é perfeito. Por isso, se você pegar no Antigo Testamento, quando houve o sacrifício, era o animal perfeito. O cordeiro tem que ser perfeito, já prevendo que Jesus, o Filho de Deus, o perfeito, seria entregue por nós, os imperfeitos. Por isso, você que questiona a cruz, a crucificação, é preciso entender. Demonstra todo aquele sofrimento de Jesus, mas nem é esse sofrimento que Jesus quer demonstrar. Jesus quer mostrar o perfeito no sofrimento dos imperfeitos, porque o sofrimento é para os imperfeitos. Ele junta tudo isso na cruz e entrega para os imperfeitos, que somos nós. É o perfeito sendo crucificado em sacrifício dos imperfeitos.
é o Filho de Deus, a perfeição em forma humana, que se entrega na cruz para mim e para você. É isso, Deus não dá nada de ruim para nós. Ele entrega o próprio Filho perfeito, o sacrifício perfeito, para que nós entendêssemos que Deus nos dá o de melhor, que é o seu próprio Filho. Por isso, amado, diz a palavra, não tenha pensamentos tortuosos para te afastar de Deus. Não ponha Deus à prova para os triunfos dos insensatos. Muitas vezes o mundo te torna insensato e ainda põe Deus à prova. Isso é perigoso quando nós, insensatos, para poder, ainda colocamos Deus à prova, dizendo para o outro: para que ter Deus? Você é trouxa. Gente, você está brincando com o poder de Deus e você ainda está subjugando, olha, humanos subjugando o poder de Deus, tentando a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. É o mandamento. Não tentarás, não jurarás em falso nome do Senhor. E quantas pessoas fazem isso? Tentam seu pai, a sua mãe, o seu filho contra Deus. A justiça vai dizer lá no final, e eu vou falar sobre ela. A sabedoria não entrará na alma do perverso. Quem é perverso, quem é mau, o Espírito do Senhor não está pairando sobre ele. Está morto em sua alma. Não porque o Espírito é morto, mas é porque nós temos a liberdade de querê-lo ou não. Por isso, quando eu digo que possessão diabólica não é para qualquer um, né? Fiquei muito gente tirando capeta, parecendo que está todo mundo possesso. Possessão diabólica é só para aqueles que renegam o Espírito Santo e fazem pacto com o diabo. Então, você que fica aí tirando diabo para lá e para cá, entenda isso. Isso é bíblico. É só os que renegam. Ninguém pode estar numa possessão se não lhe for de livre e espontânea vontade. Porque o poder do Espírito é maior que qualquer diabo. Por isso ele foi precipitado. A sabedoria não entrará na alma perversa e nem habitará no corpo sujeito ao pecado. Hamilton, mas todos somos sujeitos ao pecado. Mas ele diga o pecado da liberdade que você permite. Porque você também tem o dom de não permitir. Paulo vai dizer: lutai contra o pecado. Estai junto de Deus e ele o protegerá contra o pecado. Calçai de prontidão o evangelho, tenham os pés calçados, os rins cingidos, porque não lutamos, aí sim, contra forças humanas, mas sim espirituais malignas. É luta. O Espírito Santo educador das almas, o Espírito Santo é educador das almas. E aí a igreja é a guardadora da educação. É o que eu digo para aqueles que falam contra a religião. Tem religião que leva a perdição, sim. Mas a criada por Cristo, católica, apostólica, romana, nasceu dos apóstolos, imposta em Pedro para o povo, esta não. Esta leva a educação através do Espírito Santo, dos quais são os sacerdotes. Fugirá o Espírito Santo, se afastará dos pensamentos dos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Deus é amor, está sobre aqueles, sobre todos, mas nós podemos renunciar a esse amor quando nós recusamos o Espírito Santo de educar a nossa alma. Uma alma que não é educada, porque é o Espírito que educa a alma para após a nossa morte ir para o céu. Então, se a nossa alma não é educada, como ela poderá entrar no céu? Estou dizendo aqui
em ações lógicas. É claro que Deus é o Deus do ilógico. Mas é a palavra que vai educando a nossa alma. É lógico. Como que eu vou entrar no céu, que é algo tão puro, reconhecendo Deus como Senhor de tudo, se a minha alma não é educada para voltar para a casa do Pai? Ele está habitando um corpo corruptível, uma alma pesada, como diz a palavra. Ela vai se misturar, digamos, né? Ela vai se assimilar melhor aquilo que vivemos. A barulheira, a perdição, a destruição, muitos. Por isso é que a gente diz à família que ela precisa educar os filhos na fé. Porque se ela educa no mundo, a alma vai acompanhar as tendências de onde? Ela vai ser manchada, ela vai ser corrompida, porque ela é essência. É isso que a gente explica para as famílias. Sim, a sabedoria é um espírito que ama os homens, porque ela provém de Deus. Mas não deixará sem castigo o blasfemador pelo crime dos seus lábios. As pessoas que tentam tirar, que tentam arrastar, que tentam afastar pessoas de Deus para arrastar para o mundo, estão trazendo sobre si a maldição. É simples, amado. Deixa a pessoa na coisa de Deus. Não mexe com o servo de Deus. Não retira a pessoa da casa de Deus. Não faça isso não, irmão. Se você não acredita em Deus, a não ser que você trabalhe para o diabo. Mas na sua falta de crença, não tenta arrastar outros. Porque lhe será cobrado os outros que arrastarem. Porque você está tirando de Deus. Imagine, você está fazendo o papel do diabo. Você tira a pessoa de Deus e leva ele para o mundo. Olha a responsabilidade, mãe. Olha a responsabilidade, pai. Olha a responsabilidade, irmão e irmã. Irmão que fica tirando o outro da igreja para ir para a gandaia. Tirando o outro dizendo que é... Não faça isso. Não mexa com aqueles que já são de Deus. Se você não quer, traga sobre si mesmo a sua responsabilidade. Aí a misericórdia cairá sobre si. Mas quando nós somos insensatos, a ponto de arrastar-nos de Deus para as condições nossas, é perigoso. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós queremos que... Aí a pessoa diz, olha, quanto mais eu rezo, mais o demônio me... É sim, é verdade. Quanto mais você reza, mais você é tentado. Porque aquele que já está na perdição já está fazendo o papel daquele que é o divisor, o diabo. E eu não estou aqui pregando um sensacionalismo. Eu estou pregando na lógica da palavra. Eu não posso ficar no meio do caminho. Quando eu vou para um hospital é para ser tratado, não é para ser enrolado. Nós não cobramos isso. Quando eu vou para a escola é para ser educada, nós não cobramos isso. Quando eu estou com Deus, a minha alma é para ser educada, não é para ser perdida. Simples assim. Eu falo que é muito simples eu entender. Eu posso até não querer, mas entender eu entendo. Agora, o que eu não posso é fingir que eu não entendo. Porque muitos aí estão fingindo. Fingindo que as coisas são boas. É a mesma coisa. Eu quero convencer você que beber é bom. Aí na segunda-feira, o que eu estou reclamando? De ressaca, dor de cabeça, enjoo no estômago. É bom? Desculpa, irmão. Pode ser prazeroso, mas não é bom. Prazeroso momentaneamente. Porque depois vem as consequências. Vem a cirrose, vem um monte de coisa. Então não é bom. Me desculpe a sinceridade. Fumar é bom? Não. Por que fumar não é bom? A própria ciência explica que não é bom. E eu vou dizer que é bom? Eu posso até fazer. Pode até satisfazer o meu ego. E eu não estou dizendo contra quem fuma, quem bebe. Não estou dizendo isso, amados. Até não coloca palavras, né? Porque tem gente que quer colocar a palavra que eu não falei. Mas eu estou dizendo e provando que não é bom. Se traz prejuízo, comer demasiadamente é bom? Não. Traz prejuízo à saúde. Se traz prejuízo à saúde, eu não estou cuidando bem do meu corpo. Se eu estou adoecendo ele. Então é preciso perceber, entender. Agora, viver ou não já é. Agora, é opção de cada um. Por isso que a palavra diz que a sabedoria é opção. Porque Deus sonda, penetra até o fundo do nosso coração
e também ouve as nossas palavras. Eu achei até bonito uma pessoa falar assim ontem, numa meditação, tem muita gente que tem mania de falar assim, não precisa gritar não, que Deus não é surdo. Mas tem hora que nós temos que gritar, sim. O grito desafeta, desabafa a alma, não é? Grita assim, socorro, Deus! Daí, o cego gritou. Foi até a irmã que falou aqui. Kátia, né, ontem. Muito bem falado. Você tem uma mania de falar que Deus não é surdo. Mas Deus gosta de ouvir, sim. E se for preciso gritar, grita sim. Agora, eu não posso ficar só pregando que tem silêncio demais, não. Porque tem gente que acha que você tem que silenciar. Não. Às vezes o grito é para acordar nós mesmos. O grito, e justamente, Dan, parabéns. O grito é para acordar nós mesmos do nosso comodismo. Então para com essa hipocrisia de ficar falando para os outros. Se gritar, não, que Deus é surdo. Tem que ter equilíbrio. Gritar na hora certa, calar na hora certa, ouvir, falar. Aí já é sensatez. E o Espírito Santo capacita até isso aí. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo. E é unido a todas as coisas. Porque quando se ouve a voz de Deus, aquele que profere uma linguagem iníqua, uma linguagem perversa, não pode fugir dela. Porque a justiça, ainda fala vingadora, não os deixar. Porque a justiça, entre aspas, né, é a vingança. É a justiça, é cumprir. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A pessoa fala assim, mas fulano é criminoso. Está preso, está sofrendo. Mas se ele está preso, não é para ele ficar bem. É para ele ser excluído de alguma coisa. Se ele tem um alimento perfeito, um lugar perfeito para dormir, ele vai gostar do crime. Ele precisa ser educado, ele precisa ser punido. A justiça é a punição de um crime. Quando diz vingador aqui, a justiça, se o humano entender. Por isso tem hora que a gente tem que tomar cuidado. A pessoa está sofrendo na cadeia, mas ele tem que sofrer na cadeia mesmo, ele está sendo punido. Aí você quer que vai dar pela uma vida boa na cadeia? Quando ele entrou pro crime, qualquer criminoso, qualquer bandido sabe que ele vai pagar por sua bandidagem. Isso é justiça. Então, ser justo e punir aquele que executa um crime não é ilegal, como muitos falam por aí, não. Fica parecendo que é ilegal. É justiça. Justiça faz justiça e cobra. Deus é justo. Entenda isso. É que eu falo, cuidado com a misericórdia sarbebada. Enquanto a vida é a misericórdia. Mas você não sabe que hora vai morrer, a hora que morre é a justiça. Todos iremos pagar por aquilo que cometemos. É justiça. E é punitiva. Não tem outra solução. A justiça ela tem que punir. Punir e dar. Aquele que peca sabe que vai passar por purgatório. Aquele que peca sabe que vai passar pelo purgatório. Aquele que diz não ao Senhor, renunciou ao Senhor, e aí eu não posso dizer quem vai para o inferno, mas automaticamente está angariando o inferno. Agora, dizer que não tem céu nem inferno já é burrice nossa. Aí já não é acreditar na palavra. O cristão católico que questiona a existência do céu e do inferno, ele não é cristão católico. Ele não aceitou as condições de Deus. Tem uma condição. Se não cumprir, porque eu não quis. Por isso é que eu digo que você tem duas opções. Inteligência que é humana e sabedoria que provém de Deus. Você escolhe. Você quer ficar só com uma ou com duas? Escolha humana. Porque o perfeito já foi entregue para o imperfeito. Se o imperfeito não quis o perfeito, renunciou ao perfeito e matou o perfeito, ele vai querer o que de Deus? Não tem aquela parábola que manda o vinhateiro, o rei, o dono manda o seu filho, eles matam seu filho, aí o dono contrata e vai lá e extermina todos? É pra gente entender como que funciona a justiça. Amado, pois os próprios desígnios do ímpio serão cuidadosamente examinados. Justiça. O som de suas palavras chegará até o Senhor e lhe imporá o castigo pelos seus pecados. Não fala que o clamor do povo chegou até Deus? Quando o clamor do povo chegou até Deus, ele ouviu o clamor e fez justiça. Preste bem atenção. Se ele fez justiça a hora que o clamor chegou a Deus, os ímpios foram mortos.
Simples. Quando Moisés, olha para você ver, quando Moisés atravessa o mar Vermelho, morrem todos do Egito. Ele poderia ter fechado o mar antes deles entrar. Ele poderia ter feito uma cortina. Deus poderia ter feito uma cortina, não é isso? Deixado o povo atravessar do outro lado do mar e os egípcios voltaram. Não. Os egípcios liberaram os cativos e depois foram atrás deles para matar. Quando? Olha, Deus esqueceu de todos os pecados que o Egito havia afligido ao seu povo. Mas quando o rei egípcio, ouvindo a mulher dele, né, vai atrás do povo, o mar fecha sobre eles, todos perecem, menos o rei, para voltar e contar àqueles que Deus era um Deus justo. Nós não podemos esquecer disso não, irmãos. São detalhes que educam a nossa alma. Por isso a Bíblia tem que ser lida. Porque senão eles poderiam, o Egito voltar todo para casa, né? Não, mas eles foram punidos. Não porque eles afligiram, não porque eles puseram... Não, Deus já havia os perdoado. Deus diz que se eles liberassem o seu povo, ele esqueceria tudo. Liberaram. Mas depois, né, a mulher do rei lá enchendo a cabeça de caraminhola do rei, ele vai bobão com a sua equipe toda atrás, achando que podia matar o povo de Deus. Aí ele morre. Quantos estão morrendo porque estão perseguindo o povo de Deus? E não vê isso. E quantos estão seguindo ele? Já tem em países aí a igreja do diabo. Templo do diabo. Olha pra você ver como é que o inimigo é tentador. E já tem adepto, gente riquíssima, famosíssima, seguindo. Deus não quer seguir não, mas o demônio quer seguir. E aí eu vou dizer que as pessoas serão salvas, a não ser que elas se convertam. Porque elas vão arrastar muito para a perdição. Inclusive pode ser o seu filho, se você não educar ele na fé. Depois não adianta reclamar. Aí vem a 11. Acautelai-vos, pois, e pare de queixar inutilmente. Evitai que a sua língua entregue a crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo, e a boca que acusa com injustiça arrasta a alma para a morte. Olha como é que é pesado, amado. Tem muita gente que não educa o filho na fé, que acha que jovem tem que ir para gandaia, que corpo é para ser mostrado, que aborto é para ser feito. Tem muito católico cristão que defende isso aí, e depois fica reclamando por que a sua família está perdida. Olha, fala mal de Deus, pega as doutrinas do diabo, que aborto é doutrina do diabo, ideologia de gênero também, apoia tudo quanto é porcaria que o mundo apresenta e quer não reclamar do que está, a maldição que está acontecendo sobre a sua família. Peraí, rompi com Deus, aceitei as doutrinas mundanas, pus ela como minha razão de viver e eu ainda quero graça para minha família? Já trouxe desgraça. É simples assim. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Estou te dando a resposta do que eu falei. Está na Bíblia. Se você abrir Sabedoria 1, você vai ler isso comigo aí. Talvez algumas pessoas estão se assustando. Mas abre a Bíblia. Simples. Estou falando nada demais. Não seja o próprio artifício de vossa perda. Olha, se eu estou procurando a perda, eu vou querer achar o caminho certo. Se eu diz a palavra que a escuridão não é para os de Deus. Nós somos do dia, não da noite, né? Quando ele diz da noite, ele diz da escuridão. Se nós optamos a escuridão, não é assim uns que se drogam, trocam o dia pela noite? Não é? Busca a escuridão. Quem busca treva entra pelo caminho da treva. Eu posso escolher o caminho da luz ou o caminho da escuridão. Deus não é autor da morte, ele é autor da vida. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma, não. Mas a justiça precisa ser feita. Ele criou tudo para a existência. Ele criou. Não foi ninguém que criou, não, foi Deus. E as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Gente, eu teria dificuldade de fazer prova do Enem. Se eles colocar lá que quem criou a Terra foi o Big Bang, eu ia responder não. Eu ia tomar prejuízo. Ou então eu ia pular. Estou respondendo de acordo com a sua concepção, que a minha não é essa. Vocês querem que eu responda com a concepção do mundo ou a concepção de Deus? Porque para mim Deus criou tudo.
ponto final. Se foi processo disso ou processo daquilo, não me interessa. Interessa foi ele que criou. E eu sei que ele me criou perfeito. Ele não me criou animal, não me criou macaco, ele me criou gente. Eu ia pôr essa observação, né, Enem? Eu estou pondo aqui de acordo com a concepção dos professores que me ensinaram, mas eu não acredito nisso aqui não. Se vocês querem que eu responda assim, eu vou responder, né? É grande realidade. E eu não estou dizendo que as pessoas devem fazer, não. Eu estou mostrando a realidade, porque eu estou educando. Ele criou tudo pela existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas nenhum princípio é funesto, e a morte não é a rainha da terra, porque a justiça é imortal. Ponto. A justiça é imortal, ela não morre, ela permanece. É como a palavra de Deus, é para sempre, é para a posteridade, é para sempre. Tudo passará, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Jesus. Palavra de Deus, amado, é impecável. Palavra de Deus é sensata. Palavra de Deus é solução. A escolha é minha. E eu preciso ser responsável pela minha escolha. O mundo pode apresentar essas concepções tudo mundana. Você pode até responder numa prova na concepção mundana, mas você precisa ter a consciência e o testemunho de Deus. Aí eu cheguei no ponto que eu queria chegar com vocês. Né? Às vezes na prova lá, né, Dan? Você é obrigado a responder. Está satisfeito o mundo achando que é Deus? Responde. Né? Está satisfeito de achar que foi o Big Bang? Big Bang. Está satisfeito de achar que virou macaco? Tudo bem. Mas a minha concepção é Deus. Se eu tiver que discutir com qualquer professor de história, filosofia, vão com sua concepção, até mesmo para o inferno se quiser. A minha concepção é de ir para o céu, é Deus. Ponto. E aí o meu testemunho precisa ser cada vez mais agradável a Deus. Respeito a sua concepção. E até o ouvido é feito para escutar. O que os grandes aí não entenderam é que o ouvido, ele também é um pinico. Eu entender agora. Você tem dois. Um ouve e o outro joga fora. Recolhe para jogar fora. Porque passa no filtro da mente. Fica o que você quer. Gente, o ser humano fica o que ele quer. Tem um filtro aí. Você tem dois ouvidos, não tem? No meio tem um filtro. Filtra. Entra por um, sai no pinico do outro. É igual essas porcariadas que o mundo fala. Que não pode absorver pro coração. Porque quando entra pro coração, amado, aí é difícil sair. Eu ouço tudo. Por isso, de vez em quando eu falo lá, como eu falei ontem, eu tenho uma postura e uma posição. E essa é inflexível. No que se diz as coisas de Deus. Tem que ser inflexível. Eu não posso ser flexível às coisas do mundo. É melhor eu ser quadrado do que redondo. Quadrado é difícil de virar ele, né? Um quadrado pesado, um redondo, você rola ele por ribanceira abaixo. É igual muitos. Estão com o mundo, estão com Deus, estão com as coisas, estão de qualquer jeito. Não. Né? Sério, você é quadrado, eu preciso ser quadrado que é redondo. Redondo é igual bola. Todo mundo chuta para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E muitos nem fazem gol. Mas quando faz, comemora as custas da bola, tadinha. Ela está machucada. É igual o futebol, não joga duas vezes com a mesma bola, né? Porque na primeira está usada. É muito católico, tá assim. Deixa ser chutado para lá e para cá igual bola. Depois fica todo machucado. Se ela fosse quadrada e pesada, em vez dos 12 chutar para lá e para cá, eles iam ter que ficar carregando ela para lá e para cá. Mas pelo menos ia ser carregada, não ia ser chutada. Estou falando aqui uma explanação para que você possa entender bem. Porque é melhor ser chamado de quadrado do que chamado de redondo. De bola. Que empurra para lá, chuta para cá, chuta para lá, chuta para lá. É alegria. Porque na verdade ninguém valoriza a bola, valoriza o jogador. Que chuta a bola para lá e para cá. Mas quem faz o gol é a bola. Mas hora nenhuma ela é o centro, né? E às vezes nós, querendo ser chutados para lá e para cá, marcamos bola fora. E quando marcamos o gol, a alegria do outro, porque já me usou demais.
estou falando no sentido bola usada. Não seja este usado pelo mundo, amado. Não seja. Você tem seu valor. Deus te ama. Deus quer que você tenha valor no seu corpo, na sua alma. Deus quer que você caminhe para o bem. Não destrua a vida, não destrua os outros. Deus quer que você seja amado e ame. Aí ele sintetiza: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É a lei da sabedoria. Porque quem ama não destrói. Quem ama não tira as pessoas do caminho de Deus. Quem ama não destrói o irmão. Quem ama não fica usando WhatsApp, Facebook só para falar mal. Quem ama é testemunho. Eu não preciso de defesa de fulano de ciclano, mas eu preciso ver a atitude dele enquanto cristão. Se ele é só daquele que fala mal do outro, se é só daquele que a palavra está dizendo que não dá, então ele não está dando testemunho. Como ele pode ser um homem de Deus se as suas atitudes não são de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Esse salmo é simples para entender, essa sabedoria, né? Que mais parece um salmo. Vamos orar então, meu irmão, minha irmã. Senhor Deus, sabemos que pelo poder desta palavra, a sabedoria é o Espírito que ama os homens. Porque Deus lhe sonda os rins e penetra até o fundo do seu coração e ouve as suas palavras. O Espírito do Senhor enche o universo e ouve a nossa voz. Senhor, dai-nos pela luz desta palavra o nosso direcionamento, o discernimento. Senhor, muitas vezes quando nós recebermos na nossa casa coisas que matam o outro, e a gente precisa orar vigilantemente, amado, pelos nossos relacionamentos de Facebook. Quantas coisas maliciosas nos chegam. E quando eu digo malicioso, não é só site pornográfico. Não. As pornografias contra os outros que nós publicamos. Isso também é pornografia, porque às vezes a gente quer separar uma coisa da outra. Falando mal do outro, falando mal do sacerdote, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos da igreja, falando mal do outro, porque a pessoa que expõe no Facebook é porque muitas vezes não tem o caráter e a coragem de expor para o irmão. O que diz a palavra? Se tem algo contra o teu irmão, não é para os outros, é para você e seu irmão. Vamos orar por isso também. Ser vigilante na nossa conduta. Quantas piadas indecentes, quantos ditos pornográficos, e a gente às vezes esquece disso. Quantas destruições que nós causamos no outro, a missão do outro, na alma. Eu digo que muitas vezes os meios rede social transformou-se em inferno na nossa casa. Temos que ser zelosos. Porque pode ser usado para o bem ou para o mal. Tudo é para o bem ou para o mal. Pelos doentes. Até doentes. É para o bem ou para o mal. É na doença que a família muitas vezes se reúne em torno. Mas quantas vezes não se reuniram na saúde, na alegria, ou se destruíram na saúde e na alegria?
Podemos destruir a nossa vida com a vida desregrada. Podemos destruir o outro com a nossa vida desregrada. Por isso eu vou continuar falando contra o aborto. O aborto, para mim e para a palavra de Deus, é a maior forma de assassinar covardemente aquele que não tem o direito de dizer não. Não me mate. O Facebook, o WhatsApp também é um aborto. A missão do ouro, do padre, da igreja. Entende? Eu estou dando duas posições, duas formas de destruir a humanidade que o diabo pode usar para você que é cristão, que se diz cristão. Porque quando é de uma pessoa que não conhece a Deus, não quer Deus, mas quando provém de nós cristãos, aí é pior. Por isso, Senhor, muitas vezes as pessoas optam por uma vida perdida contra os preceitos de Deus, e aí não quer colher maldição. Ele já se amaldiçoou. O amor de Deus é maior, é tudo, mas a escolha do homem leva à perdição, longe de Deus, dos preceitos de Deus, dos ensinamentos de Deus. Porque a morte não é o fim, é o começo de uma vida nova. Senhor, dai-nos serenidade pelo poder da tua palavra. Ensina-nos a caminhar nos teus caminhos. O quanto destruímos a nossa vida e a vida dos outros. Ninguém é responsável pelo pecado do outro, exceto quando nós atraímos o outro para a nossa posição de pecado. Retiramos o outro dos caminhos de Deus. Destruímos o outro que está no caminho de Deus. Tornamos-nos barreiras e afastamos muitos da igreja, das missões, quando nós acusamos falsamente o outro. Senhor, o Senhor é justo. Por isso a justiça caminha de mãos dadas com a misericórdia. Porque a justiça não agradará os que perecem na morte. Porque a justiça penaliza, eleva os justos e destrói os injustos. Porque a misericórdia é para aqueles que querem o coração de Deus sobre a miséria dele e querem se entregar a Deus. Por isso, ao convidar a pessoa para aproximar-se da misericórdia, devemos orientá-lo da justiça de Deus. Entende? Senhor, a tua palavra nos orienta. A mão de Deus não pesará, mas quando ela salvar os justos, o peso recairá sobre os maus. Quando a mão de Deus vir em socorro dos justos, ela fará perecer os injustos. Quando a misericórdia de Deus vem ao encontro daquele que clama, aquele que derruba será destronado, e os seus seguidores. Por isso, amado e amada irmã, a escolha
escolha de quem devemos seguir ou não é nossa. Porque Deus nos deu a liberdade. Senhor, cuida da nossa liberdade. Senhor, cuida da nossa liberdade. Porque quando a misericórdia recai sobre mim, a justiça recai sobre aquele que persegue o justo, sobre aquele que persegue aquele que se refugia na misericórdia. Senhor, que eu não seja causa da queda dos meus irmãos. Senhor, que eu não seja causa da queda daqueles que seguem o caminho de Deus. Que eu não seja motivo de decadência daqueles que procuram estar na presença de Deus. Que eu não seja o agente de destruir aqueles que estão nas obras de Deus. Senhor, dai-me sensibilidade nas minhas atitudes, nas minhas ações, para que seja justo e misericordioso, para que seja misericordioso e justo, e que caia no meu coração que quando a mão de Deus vem em socorro ao servo que clama, a justiça da mão de Deus recai sobre aquele que serve o maligno. Que eu não seja na igreja o mal transvestido de bom, mas que eu seja o bom revestido da misericórdia, para que quando a justiça me for feita, não pese sobre mim a mão de Deus, mas pese sobre aqueles que atentam contra Deus. Senhor, por isso dai-me a alegria, porque a justiça é imortal. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que recaia sobre cada um de nós o poder de sabedoria, que estaremos meditando passo a passo, a sabedoria que provém do coração de Deus. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe